saúdo a todos, né? No amor, na graça, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E, certo, obrigado pelo retorno aí. Para mim chega um pouquinho atrasado. Às vezes você fala aí, mas eu leio aqui um pouquinho atrasado. Então, boa noite aos que se achegaram e aos que estão se achegando. Nós vamos estar falando um pouco, eu já coloquei no título Filipenses capítulo 4, eu fiz umas anotações aqui e espero compartilhar com os meus irmãos, né? E é um tempo que nós temos de meditação e eu espero só ter um pequeno número, né? E aí é um momento que eu tenho um pequeno número e eu já começo. E depois o pessoal vai chegando, vai assistindo, ou pode assistir depois. E nas terças-feiras nós separamos para oração. Faz muito tempo que nós fazemos isso. E a gente tem que tomar cuidado. Eu lembro que quando nós iniciamos, eu falava de 2 cuidados que nós deveríamos ter, né? Era para que não se tornasse algo mecânico as nossas orações, porque as nossas orações elas podem facilmente tornar-se mecânicas. Quer um exemplo? Quando nós vamos almoçar ou comer alguma coisa e nós temos por hábito orar. E às vezes você sussurra alguma coisa ali em nome de Jesus, amém, e você nem para pensar no que você disse, né? E outra coisa é a gente poder orar verdadeiramente. Alguém já disse, ore até que você consiga orar. Porque nem sempre a gente consegue orar. Situações adversas impedem-nos de orar. E às vezes nós fechamos os olhos e falamos que estamos orando, mas não passa de um mero ritual. E a oração exige de nós. A oração é um tempo que nós temos que dedicar ao nosso Deus. É um tempo em que você entra diante do seu Deus, ao qual você crê. Você crê nesse poder, no poder do invisível, mas é muito mais do que isso. Não é uma energia cósmica. É o nosso Pai, é o nosso Deus, é uma pessoa a qual diante dele nós estamos. E aí nós nos aproximamos um pouco mais quando nós olhamos para nós mesmos. E podemos dizer que o Espírito Santo habita em nós. Somos morada de Deus. E você se aproxima de Deus. E você fecha o olho. E você pode dizer, Pai, eu estou fazendo aquilo a qual o Senhor me ensinou a fazer. Porque se Deus não te ensinasse a orar, nem isso você saberia. Nem isso. Então, a primeira coisa, nós devemos evitar fazer da oração um ato religioso apenas. E isso é muito fácil fazer. Nós sabemos quando nós oramos de verdade, não é? Tem aquelas orações quando tem alguém enfermo, ou quando você precisa de algo, em emergências, nós sabemos. Eu lembro uma vez que eu aquaplanei o carro, né? Vinha com toda a família, vinha voltando de Goiás e a chuva estava intensa e eu estava passando um caminhão e eu percebi que o carro aquaplanou, ele ficou sem direção nenhuma. E eu mantive o volante reto, mas ele ia encostando no caminhão e voltando para bater no guarda-reio da rodovia. Eu não tinha o que fazer. E alguns segundos aquilo ali, eu não falei nada para ninguém, mas eu clamei o sangue de Jesus. Né? Naquela hora eu pedi, né, diante de Deus, Jesus, tenha misericórdia de mim. Algo assim que você via que brotou, porque há momentos da vida que você entende que a sua vida está totalmente nas mãos de Deus. Mas depois que passou, eu entendo hoje que não é só momentos como esse que que a minha vida estava nas mãos de Deus, mas são todos os momentos, né? E eu lembro que nós paramos na primeira cidade, eu fiquei tão assim, né, temeroso, que eu não quis nem saber o nome da cidade que nós estávamos entrando e falei, vamos pousar no hotel até essa chuva amanhã terminar, a gente continuar a viagem. Mas há orações e há orações, há sussurros, a oração que nós fazemos de nós para nós mesmos, né? Como aquele fariseu que Jesus falou, e
e há o empecilho da oração, que é o que eu vou falar um pouquinho essa noite, né? Quero estar compartilhando para os irmãos aquilo que a palavra de Deus diz e aquilo que eu ponho ou tento colocar em prática na minha própria vida, né? Mas, antes de mais nada, vamos pedir ao nosso Deus. Vamos falar de oração e não orar é meio que incoerente, né? Pai, obrigado. Obrigado por cada vida que está assistindo e vai assistir essa pequena meditação, a nossa dependência total de Ti. Ó Pai, que mais pessoas possam estar junto comigo nessa oração. Eu oro por pessoas que estão sendo assoladas por essa pandemia. Ó Deus, há pessoas nesse momento na UTI com aparelhos e respirando através de aparelhos, faltando ar. Ó Deus, nós não lembramos de agradecer o Senhor pelo ar que respiramos. Quando nós não temos aqui, nós sentimos falta e vemos aquilo que o Senhor nos dá por graça todos os dias. Mas há pessoas nesse momento, ó Pai, dependendo de aparelhos. Ó Deus, há familiares que estão clamando, estão suplicando diante de Ti, vendo os seus entes queridos nessa situação. Ó Pai, às vezes nós tratamos até com uma certa indiferença, como se estivesse tão longe. Ó Deus, mas está tão próximo, e mesmo que não esteja, não nos deixe termos indiferença quanto a isso. Suplicamos, ó Deus, por essas vidas, aqueles que estão internados, aqueles que estão enfermos, e fortaleça, Pai, aqueles que estão próximos. Eu faço minha oração essa noite exclusivamente para essas pessoas. E peço pela palavra a pequena meditação que vamos ter agora. Eu te suplico, Papai, em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Agora sim, na dependência que Deus nos dá, Filipenses capítulo 4, o versos 6 e 7. Um texto bem conhecido, né? Nós sabemos até de cabeça, mas muito pouco praticado. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente, ou o vosso entendimento, em Cristo Jesus. A primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui é que tudo aquilo que Deus fala para nós fazermos e nós não fazemos, qual que é o nome disso? Nós pecamos. Então, quando Deus fala assim, o próprio Cristo fala, não estejais ansiosos. E quando Paulo vem aqui em Filipenses e corrobora e trata desse mesmo assunto, ele fala, não estejais ansioso. Então, se você fala para um filho seu, filho, não é para sair lá fora, e ele sai, quando ele sai, o que é? Qual é o nome disso? Desobediência. É que nós não queremos tratar com a realidade. Uma grande dificuldade é que no nosso português, e algumas versões trazem não estejais preocupados, né? Nós confundimos ansiedade com preocupação responsável. O que é uma preocupação responsável? A palavra de Deus não está falando para você ser indiferente, para você não ter responsabilidades. Eu vou citar exemplos rápidos e práticos que talvez dê para nós entendermos o que eu quero dizer. Por exemplo, você tem uma criança no berço e a mamãe está lavando louça e o texto aqui não está dizendo para ela não se preocupar com a criança que está no berço. Isso é insano. Tá tudo muito bem, meu filho está... Não, você tem responsabilidade para escutar se não está chorando, subir lá de tempo em tempo para ver se não virou, se não engasgou. Isso é normal, natural e devemos fazer. Mas se você está lavando louça, e há uma linha sobre isso, e justamente por isso que Paulo ele vai dar continuidade, ele fala no próximo contexto, a partir do 8, nós não vamos entrar, você pode ler na sua casa, ele vai falar que nós devemos filtrar o que nós pensamos, está correlacionado com isso aqui. Ele vai falar em que pensar. Então, você fala assim, não estou preocupado. Não, você tem uma preocupação responsável com aquela criança.
Mas quando você começa a partir daquilo que Paulo fala lá no verso 8, aquilo que não é verdadeiro, é falso, não é louvável, não é de boa fama. E o que seriam esses pensamentos? Vai vir uma aranha e picar meu filho. Meu Deus, e se ele tiver uma doença que não foi detectada no hospital? Então você começa a ir além da sua responsabilidade e até num ato de mentira para a sua mente, de coisas que talvez, provavelmente, nunca vai acontecer e nunca aconteceu. Poderíamos dar vários exemplos. Um goleiro, ele tem a responsabilidade de pegar a bola e ele tem que estar preocupado se à direita, à esquerda, alguém vem vindo. Mas o goleiro, ele começar a falar, olha, hoje está todo mundo aí e eu vou passar vergonha, né? E os meus familiares estão aí e eu vou frangar. Já passou do limite. Então fica fácil dessa forma a gente entender que o que é essa ansiedade, é mente dividida. É aquilo que nós fazemos de achar que nós temos o controle da situação. E naturalmente a gente faz isso. Nós vamos para o futuro e pegamos lá o nosso caderninho de checklist, e se você vai fazer uma cirurgia, você fala, e se não for o médico tal, e se for isso, e se for aquilo, e se acontecer isso, e se no dia tal, e você começa a achar que você tem controle sobre o futuro. Vai e volta, e a sua mente fica dividida. E Paulo, ele fala assim, olha, não andeis ansioso por coisa alguma. Mas se você prestar atenção nesse texto, ele está falando para você fazer uma conversão aqui, para você converter algo. Porque ele fala assim, não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Opa! Lembra que a gente sempre fala do despir-se e revestir-vos? A Bíblia não deixa você num vácuo. A Bíblia, ela fala assim, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter com quem dividir. Então ela fala, para de roubar e trabalhe. Aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade um para com os outros. Então, lance a mentira fora e se revista da verdade. É assim sempre a forma de Deus trabalhar na nossa vida. Vai despindo e revestindo, e aqui não é diferente. Então essa noite eu quero te desafiar, pelo poder de Deus, o Espírito Santo abre a vossa mente, para você entender isso, que nós podemos converter em oração toda a nossa preocupação. Paulo está falando assim, aliás, é o contrário, tire a ansiedade e coloque algo no lugar da ansiedade. O que coloca? A oração. Despir-se de algo. Do que? Dessa vez que a Bíblia está dizendo para você, despir-se. Da ansiedade. Daquela preocupação errada, mentirosa, que pega a fé e o Deus dessa fé e joga no lixo. E ele fala, troque isso por oração. Então aí você tem como colocar em prática, né? A gente converte toda a nossa preocupação em oração. E o que vai acontecer aí? A gente começa a falar com Deus e você vai descobrir algumas coisas que a sua ansiedade, na verdade, são às vezes problemas que você mesmo causou e coisas que a Bíblia ela diz para você não fazer. Vou citar um exemplo rápido e prático também. Você chega diante de Deus e fala assim, Deus, eu estou preocupado com as minhas dívidas, não é isso? Então, a ansiedade ela pode ser voltada naquilo que você possui ou que você vai vir a possuir. Então, você está preocupado com a pandemia. Então, agora vai parar tudo e eu vou quebrar e não vou ter o que comer. E como que eu vou fazer? E, na verdade, nós não lembramos aquilo que você tem é porque Deus te deu. E se Deus te deu o que você tem hoje, é graça. E nós passamos a olhar para o futuro aquilo que pode faltar-nos, como se nós não pudéssemos passar por dificuldade, que nós deveríamos estar isolados. Todo mundo à nossa volta pode passar por dificuldade, mas eu não. E nós temos essa ótica. E você chega diante de Deus e fala assim, Pai, eu estou endividado. E se você for sincero diante de Deus e abrir o seu coração,
você vai ter respostas. E do próprio Deus falando com você, mas o que aconteceu, filho? O que você comprou? Ah, eu comprei aquela televisão, eu troquei de carro, o senhor sabe disso, eu comprei o terreno. E qual é a palavra de Deus para nós? Porque Ele responde através da sua palavra. Ele não vai falar nada além daquilo que nós já conhecemos. Ele vai falar, mas espera um pouco, filho. Eu falei para você que tendo o que vestir e o que comer, estejais com isso contente. E eu também te disse que é para você não ficar gastando naquilo que não é pão. Você entendeu o que eu quis dizer para que você não chegasse? E eu disse que aqueles que amam o dinheiro, eles causam muitas dores em si mesmo. Então a palavra de Deus ela vai falando com você e vai mostrando que essa ansiedade ela pode ser algo causada por você mesmo, né? Agora, se chega diante de Deus, e só que há coisas que nós podemos chegar diante de Deus e nós sabemos que são coisas que são viáveis, que são relevantes. Por exemplo, questão de saúde. É assim, insano nós falarmos que não existe dor, que não existe sofrimento. E nós temos que achar o equilíbrio. Falávamos sobre isso domingo. Nós, como pregadores e ensinadores, a gente tem que tomar um cuidado, muitas vezes, de fazer um círculo, coloca as pessoas no meio e trata elas como se você tivesse a parte disso. E isso é mentiroso. Nós sofremos também. Então, Deus faz isso conosco para a gente poder entender que não é fácil quando passamos por dificuldade, quando temos alguém num leito de hospital entre a vida e a morte. Assim, nesse tempo de ministério, Deus permitiu que eu despedisse algumas pessoas lá no seu leito de morte e acompanhando a família. E é doloroso, a gente chora. E aí você chega numa pregação e fala para essa pessoa, não estejais ansiosos. Simples assim. Algumas considerações. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus, não só na minha vida, mas na vida dessas pessoas. Da graça de Deus ali, confortando. E a dor é imensurável. Você não sabe a dor que aquela pessoa está passando na enfermidade dela. E o que ela tem em mente. E fora as dores que pode ser acometida por coisas que ela trouxe para o leito de enfermidade. Uma mãe preocupada com filhos, um pai preocupado como vai deixar a família. E é muito simples você chegar e falar, não estejais ansiosos por coisa alguma. Mas a questão é que nossa fé aí ela entra em ação. Porque naquele momento eu tenho que crer que o próprio Deus está dizendo, olha, nós podemos trocar a ansiedade pela oração. Eu não posso te tirar desse leito de enfermidade. Eu lembro uma vez que eu pregava para um homem, aqui em Barretos mesmo, e ele estava já bem assim, terminal, e eu cheguei perto para falar que ele ouvia pouco, e ele me pegou pelo pescoço, me segurou e falou no meu ouvido, eu não quero morrer. Né? E eu preguei o evangelho para ele, falei, olha, a vida e a morte está nas mãos de Deus. Mas eu fui para casa arrasado e era sexta-feira. No sábado eu amanheci e fiquei sozinho e pedindo para Deus, né, para aquela pessoa. Mas no sábado mesmo ela se foi. E a lição que eu tive ali não está nas minhas mãos. Eu posso orar, eu posso suplicar, mas a fé é você confiar. E agora, você confiar é uma coisa, e você querer que a outra pessoa confie é uma outra coisa. Entende isso? Mas você desafia na fé a lembrar da oração, a trocar essa ansiedade pela fé, de confiar em Deus, de colocar o seu coração totalmente nesse Deus. Mas, e muitas vezes você não tem tempo de ter um estudo como esse. E as pessoas não vão entender, elas vão falar, mas como você está falando? Não é você que está no leito de morte, não é você que tem aquilo lá. É por isso que a palavra de Deus sempre, o aconselhamento vem antes da queda. É para momentos como esse que nós aprendemos. Para que você chegue em momentos como esse
E é lícito o sofrimento, é lícito a dor, é lícito o choro, é permitido sim, não tem problema nenhum. Mas nós sabemos pela fé o que passa disso, entende? Nós estamos aprendendo José de domingo e nós estamos vendo lá a vida de José, que mesmo chorando, mesmo passando por tudo aquilo, ele estava buscando ter o controle da situação. Agora, você às vezes tem, eu anotei aqui, né? E se você ler Spurgeon, você vai achar bastante coisa que eu pego do Spurgeon, né? O estudo dele é excelente. E às vezes nós temos ansiedade tanto em possuir que acabamos sendo possuídos pela ansiedade. Mas a gente sempre está pedindo a Deus, né? E uma coisa que nós não devemos fazer, eu anotei aqui um erro que nós não devemos fazer: não desejar ter aquilo que você não se atreveu a pedir para Deus. Então, muitas vezes a nossa ansiedade, alguém já disse assim: pare de falar consigo mesmo e fale com Deus. Então, a nossa ansiedade, muitas vezes, está porque você não pediu para Deus. Você não conversou com Deus. Então, nós nos tornamos deuses, nós nos colocamos no lugar de Deus, achamos que temos o controle de toda a situação e Deus permite isso. E por você achar que você tem o controle da situação, você começa a fazer isso, né? Você não pergunta para Deus. E aquilo começa a gerar ansiedade. A primeira coisa, coloque diante de Deus. Alguém já disse que não tem nada pequeno que Deus não se importe e nada tão grande que Ele não pode resolver. Nada tão grande. Uma vez nós estávamos numa reunião de oração e uma irmãzinha falou assim: olha, eu espero que vocês não se sentem ofendidos, mas eu posso pedir oração para o meu cachorro? Né? Eu falei: pode. E aí eu perguntei para o grupo: aonde nós temos na Bíblia que você pode pedir oração? Não só pelo cachorro, mas por qualquer coisa. Pronto, você está diante desse texto. Não estejais ansioso de coisa alguma, grande e pequena. Grande e pequena. O que está te tirando o sossego? Não importa. E às vezes a gente acha que Deus é só das coisas grandes, né? Ou às vezes a gente até esquece que Ele resolve todas as coisas, as grandes e a pequena. Então esse texto, ele fala: não estejais ansioso de coisa alguma. Então seja o que for. Para um adolescente, uma espinha pode ser a morte. Para que um adulto é só uma piada, alguma coisa que ele vai tratar com desdém. E para cada pessoa, ela tem as suas lutas. E Deus fala: isso está gerando ansiedade, e você pode colocar isso diante de mim. Então, não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus. Deus quer que nós falamos aquilo que está tirando a nossa paz. É uma pessoa? É uma vida? É o quê? É um comportamento seu? E a palavra de Deus, ela vai nos ensinando isso, né? Então, outro ponto que eu notei é isso. Tome cuidado para que, quando você estiver ansioso, observe se aquilo que está tirando a sua ansiedade, você falou com Deus, né? Talvez você não tenha falado. Mais um ponto que eu notei aqui, né? Não se surpreenda, né, se você muitas vezes achar que você está perdendo. Nós nunca perdemos em orar, né? Você fala assim: poxa, Deus não me respondeu, Deus não tem falado comigo. No mínimo, a oração nos leva a fazer uma autoavaliação. E você vai falar assim: será que é algo que eu fiz? Será que eu não estou no caminho errado? E a forma de Deus trabalhar, nós percebemos que nem sempre é de bate-pronto. Você pede, Ele responde. Nós vimos, né? Naamã precisou quantas vezes entrar no rio, né? Para que ele pudesse ser curado da lepra. 1, 2, 3. Se ele tivesse desistido ali,
não é isso? Então, e muitas vezes a forma de Deus trabalhar é uma forma que está tratando você e é no tempo de Deus. E tem vezes que nós não compreendemos. Quando lemos o tão conhecido livro de Jó, a história de Jó, é isso. Se nós estamos falando em perdas e ganhos, né? E no caso de Jó, entra as duas coisas, saúde e entra bens materiais, financeiros, a palavra final de Jó qual que é? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome de Deus. Então nós podemos sim orar, né, diante de Deus, abrir o nosso coração. Agora, quando eu confio em mim mesmo, eu sou um tolo insensato, porque eu me coloco no lugar de Deus. No lugar de Deus. E às vezes nós não queremos falar com Deus porque a gente acha que nós temos o controle. Eu anotei aqui, se você ler Josué 9, que fala dos gibeonitas, eles achavam que tinham o controle. Os gibeonitas eram inimigos, eles se disfarçaram, vestiram algumas vestes lá, furada, tal, pão velho, e chegou lá e enganou o povo de Deus. O povo de Deus, onde que eles erraram? Aceitaram eles, fizeram juramento, fizeram acordo com o inimigo, sem saber que estava diante do inimigo. E eu anotei aqui, se você quiser ler depois, Josué 9,14, você lê: e não pediram conselho a Deus. Então, muita coisa que você está pagando o preço hoje é porque você fez isso, entende? E aí é uma coisa que vai gerando a outra, vai vindo a ansiedade porque você não cumpriu, não observou isso. Quando você está ansioso, aquilo está te trazendo preocupação, e não uma preocupação saudável, que é a preocupação responsável, mas é aquilo que vem além, né? Coisas que são mentirosas, que a chance de acontecer é remota, então aquilo vai virando uma bola de neve, e o que vai acontecendo? Você vai se afastando cada vez mais de Deus, e você vai achando que você pode, como aqui lá em Josué, o povo fez, achando que não precisa de Deus, né? Mas algo que eu anotei aqui, né? Um desafio. Elimine a palavra ansiedade e escreva a oração. Você pode fazer um teste com você mesmo, né? Toda vez que você estiver ansioso, olha que legal. Você fala, não, eu vou trocar isso. Estou ansioso, vou trocar por oração. O que você está fazendo? No dia a dia, olha que interessante, você vai orar de acordo com a proporção da sua ansiedade. Você vai orar mais, você vai confiar mais. E são detalhes, né? Tudo que a gente tenta fazer, eu vou fazer uma live, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que pensar, Pai, olha, tem as partes técnicas, pode perder conexão de internet, eu sei de tudo isso, não é? Mas, Pai, é o Senhor move as pessoas que devem ouvir, o Senhor move a palavra que eu devo falar, tudo deve redundar para a sua glória. Então, todos os pormenores da nossa vida, a gente pode colocar diante de Deus e descansar. Isso pode ser detalhes, né? Você levanta pela manhã, você vai fazer algo, você consagra o seu dia, né? Como Lutero dizia, hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu preciso orar um pouco mais, algumas horas a mais, né? Então o que ele fazia? Ele falava, eu vou gastar mais meu tempo em oração do que fazendo as coisas. Então, se você levanta pela manhã, você sabe que você vai ter um dia difícil, você tem coisas para fazer que são desafiadoras. Por que nós não colocamos isso diante de Deus? E se nós colocamos, por que nós não estamos descansando? Entende esse texto aqui, né? Então, é um desafio. Elimine a palavra ansiedade e escreva simplesmente a palavra oração. E poderíamos avançar, o tempo já avançou também ali, já estou de olho. Um coração cheio de ansiedade nos impede de julgar retamente muitos assuntos, né?
você não confia em Deus, você fica preocupado e você começa a tomar decisões erradas, né? Outra coisa que eu anotei aqui, né? Lançar fora a nossa ansiedade, não andar ansioso e trocar para as nossas orações é um passo de fé. É você trocar aquilo que está na sua mente por aquilo que é o invisível. É um passo no invisível, porque você vai ter que crer nesse Deus a qual você não vê, que se move no invisível e que Ele está olhando por você e que todas as coisas estão no controle dele. E é aí que entra no âmbito da fé. E aí vem o segundo ponto aqui. Nós trocamos ansiedade pela oração, com súplica, ação de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento, esse excede todo entendimento, pode ter duas vertentes aqui. Alguns dizem que essa paz de Deus está além do entendimento humano. Ponto. Não tem nada errado nisso. Mas outros dizem que excede o entendimento, que é a paz que Deus nos dá, vai além do nosso entendimento. As duas coisas são certeiras. Por quê? Porque nós queremos apoiar no nosso entendimento. De onde está vindo a nossa ansiedade? Alguém disse que é mais fácil você confiar numa teia de aranha, porque você vê, e você querer apoiar nessa teia de aranha, do que em Deus, porque você não vê. Entende a ligação da nossa fé? Então eu tenho desejo de orar pela manhã, eu consagro o meu dia das coisas que eu vou fazer, eu coloco isso diante de Deus, né? Outra coisa, não ponha limite dizendo até aqui está sob os cuidados de Deus. A partir daqui, como já falamos, são todos os detalhes, grandes ou pequenos, seja o que for. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos de Deus, dependemos totalmente, né? O que mais? Partindo para o fim, né? E o próprio Jesus Cristo faz coro com isso, né? Em Mateus, eu anotei aqui, em Lucas 17:7 e Mateus 10:30 fala a mesma coisa. Jesus Cristo fala assim: o cabelo das vossas cabeças estão contados. O que ele estava querendo dizer? O contexto ali é de ansiedade também. Ele fala assim: olha, se eu tenho controle para saber quantos fios de cabelo, se bem que, né, os meus estão acabando aqui, tem alguns que é mais fácil contar, 1, 2, né? Mas ele queria dizer o seguinte, que ele tem o controle de todas as coisas. E ele fala das aves do céu. Sabe, eu gostei de uma dica, se não me engano, acho que foi Lutero que falou isso. Que ele consultava o doutor, uma ave que tinha local lá, eu não vou lembrar o nome, mas vamos trocar para os nossos dias de hoje, citando o exemplo dele, do que você poderia fazer. Quando você chegar e ver um pardal, quando você chegar e ver um pombo, você volta mais feliz, entende? Volta melhor. Se alguém te perguntar o que aconteceu, você fala: eu consultei o doutor Pombo, consultei o doutor Pardal. E o que eles te disseram? Que se Deus cuida deles, imagina se não cuida de mim. Entende? Ao invés de sair e nos dias reclamando, por mais difícil que seja, Deus ainda pôs o seu céu, pôs o seu sol, estendeu para nós, nós ainda estamos respirando, temos o alimento, tem cuidado de nós, e muitas vezes a ansiedade é tão grande que nós lançamos isso para 1 mês, 2 meses, 3 meses, hora que passar a pandemia, hora que passar o governo tal, hora que acontecer tal lei, e você vai lançando lá para frente. Jesus Cristo fala: basta cada dia o seu mal. Você não consegue mudar isso, não tem como você mudar isso. Então, eu termino citando as próprias palavras de Jesus Cristo, né? Olha para as aves do céu, olha. Então, esse contexto: não estejais ansioso de coisa alguma, aprendemos. Troque a ansiedade pela oração. Seja conhecida. Deus quer que você fala.
Seja o que for que estiver te tirando o sossego, seja a hora que for, acordou de madrugada, abra seu coração diante de Deus. Coisas que às vezes você não tem coragem nem de falar para a pessoa próxima a você, porque às vezes você considera tão pequeno, diante de Deus. Coisas que você considera impossível, diante de Deus. Seja o que for, diante de Deus. Ele quer as vossas petições e súplica com ação de graça. Ele fala, seja grato. Não é uma petição como uma criança que está fazendo aquele pedido com o coração ingrato. Você dando tudo para ela, mas ela não quer aquilo. Né? Ela quer mais, ela não tem gratidão por aquilo que ela já tem. Ah, pai, eu quero agora fazer o inglês, porque fulano está fazendo lá. Não, agora eu quero tocar bateria. Não, filho, mas o papai não pode. Já viu esse tipo de coisa? Deus fala, não. Nós já chegamos diante de Deus agradecidos por aquilo que Ele já fez. E podemos dizer, Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Se eu estou aqui é por graça. Ali... aquele momento de Abraão, ele suplicando por Ló, né? Senhor, olha, se não for pedir muito, contando com a sua graça, é desse jeito, porque nós já sabemos que tudo que Deus nos deu é graça sobre graça, e é súplica, não é eu exijo, eu determino. E o do verso 7 é condicional. A partir do momento que você derrama o seu coração em oração, as pessoas à sua volta terminam. Naquele momento você não confia em homens. Alguém já disse, nós confiamos em Deus, o homem nós desconfiamos, né? Não são pessoas, não é o médico que vai dar o remédio, a cirurgia, embora eles são usados por Deus e dentro da graça comum, não há problema nenhum em usá-los. Não é o mecânico que fez a vistoria no seu carro para você fazer viagem, não é o piloto do avião, eles não são o produto final, é Deus. É Deus. Então, e você é grato porque você sabe que se você chegou até ali, você olha para trás e você pode dizer como Davi, eu conheço o Deus que eu sirvo. Quando vinha o leão, quando vinha a ursa, eu sei o que ele fazia, eu sei o que ele vai fazer agora. Então é alguém que caminha com você distante, é alguém que você conversa todo dia, é alguém que você abre o seu coração. O resultado disso é a paz de Deus, que excede todo entendimento, que ninguém pode entender, que vai além dos seus pensamentos, que você acha que você tem controle. Vai aguardar os nossos corações, a nossa mente, sempre nele, nele e nele. Jesus Cristo, Filho de Deus. Está aí um desafio que isso aqueça os nossos corações. Poderia falar muito mais sobre oração. Poderia falar muito mais. Mas eu desafio você. Eu vou estar terminando, mas você pode continuar aí na sua casa, seja sozinho ou com alguém. Pegue esse tempo para interceder. E vamos essa noite, especialmente, interceder por aqueles que estão enfermos. Você está com saúde, está saudável, né? Porventura Deus permitiu pela sua graça, nós estamos respirando. Nesse momento tem pessoas que estão procurando o ar dentro do hospital e pessoas que estão procurando o ar lá fora de desespero porque estão perdendo pessoas dentro do hospital. Isso é real no nosso país e no mundo inteiro. E nós podemos suplicar por essas pessoas ali, em comunhão com Deus, em comunhão. Devemos sim praticar a oração. Alguém já disse que as necessidades faz pedir por nós mesmos, mas o amor nos faz interceder pelo próximo. Então, ore, coloque diante de Deus tudo. Mas essa noite em específico, eu desafio a toda a igreja e a todos que estiverem me ouvindo, seja agora, seja depois que você puder orar, ore pelas pessoas que estão enfermas, tá bom? Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Papai, obrigado, Senhor. Nada sou, ó Deus, nesse instante, a começar de mim, ó Pai. Se estamos aqui respirando é por graça, se estamos vivendo é graça, se temos algo é o Senhor que nos deu.
Ó Deus, nos dê um coração gratos para chegar diante de Ti, não como reclamões, exigindo coisas que não temos, mas olhando o que temos e suplicando que pela Sua graça, naquilo que nós ainda podemos ter e coisas que nós podemos glorificar Seu santo nome. Coloco cada ente, cada enfermo, cada pessoa que está no hospital, cada um que luta com a vida. Ó Pai, coloco aqueles que estão lá, na linha de frente, os médicos, os enfermeiros. Ó Deus, sê com o nosso país, com a nossa nação. Haja, Senhor, em misericórdia. O Senhor é um Deus de misericórdia. Nós suplicamos pela Sua graça e a Sua misericórdia. Nós não merecemos, mas tudo que temos, ó Pai, é a nossa fé num Deus amoroso, num Deus misericordioso. E é a Ti que nós suplicamos. Sê com cada vida que está me ouvindo essa noite. Ó Deus, se há pessoas, e sempre há, a certeza disso a começar de mim, muitas vezes, ó Pai, ansiosos, que está com uma ansiedade além do que deve, com preocupações além de ser preocupações reais e responsáveis, que o Senhor possa falar nesses corações essa noite. Não se turbe o vosso coração, crede em mim. E que essas pessoas possam dormir, ó Pai, descansando em Ti, sabendo que o futuro pertence ao Senhor. Te agradecemos por mais essa porção, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por essa porção. A oração faz parte do culto.